No perfil de hoje eu estou conversando com Ana Arruda Calado. Ana, deixei uma pergunta para você. Você começou no JB, como a gente acabou de falar, e fez uma série de reportagens que lhe rendeu um prêmio na época sobre reforma agrária, que não era um assunto do momento. O que te levou a esse caminho? É curioso porque meu pai tinha muito interesse em reforma agrária, tanto que ele trabalhou no Departamento de Economia Rural há algum tempo. Quando nós viemos para o Rio foi por conta do ministro da Agricultura, Apolônio Salles, que chamou meu pai, enfim. Então, tinha isso. Meu pai falava dos problemas agrários e coisa e tal. E também pelo seguinte, eu cheguei no jornal e vi que as pessoas estavam só tratando de probleminhas da cidade, coisa e tal. Pô, vamos fazer uma reportagem sobre um assunto geral, brasileiro, Brasil, e conversei lá. O Wilson achou maravilhoso e me deu, inclusive, uma coisa que era rara em jornal. O jornal tem sempre aquela pressa, aquela correria. Eu tive uma semana para pesquisa, então eu me afundei na biblioteca da Câmara de Deputados, que era aqui no Rio, né? Vendo todos os projetos de reforma agrária. Desde o Império, é uma loucura o que tinha, dezenas, centenas, nunca nenhum aprovado. Aí começou assim. Eu fui lá de longe e depois eu visitei vários projetos de reforma agrária no Nordeste, em Goiás e coisa e tal. Então foi uma série que realmente espantou as pessoas e fez um sucesso enorme. E o que você descobriu de mais interessante nessa série? Se falava há dezenas, mais de uma centena de anos no assunto e nunca ia avante. Então, o título principal, inclusive, era Todo Mundo Fala e Ninguém Faz. Ótima manchete. Foi da primeira e depois muitas outras. E aí, a série ganhou o prêmio do Ministério da Agricultura, que tinha nesse tempo um prêmio, coisa. E foi engraçado que foi o Herbert Moses que me entregou o prêmio. E na hora ele tinha aquele jeito assim, aí ele me deu um beijo, coisa e tal, 2 beijinhos, um em cada lado da face, coisa e tal. E tinha uma senhora, a Dalzira Bittencourt, era esse nome, que fazia uma enciclopédia de mulheres brasileiras. Tadinha, ela morreu antes de terminar, era por letra. Eu acho que chegou só até a letra L ou coisa assim. E a letra A saiu e me avisaram, você está na enciclopédia. Eu disse, eu? Eu era um jornalista que não tinha nem um ano de jornal, tinha 1 ano e meio de jornal, no máximo. Aí eu fui ver. Então ela dizia assim, Ana Arruda, jornalista, coisa e tal, ganhou um beijo de Herbert Moses da entrega do prêmio. Era o meu grande feito. Ai, legal, Engraçado, legal né? a história. Mas de qualquer maneira, eu fiz essa série e aí comecei a chamar a atenção como uma pessoa capaz de fazer reportagens mais profundas, em vez de só ir correndo ali e aqui. O que é muito interessante no jornalismo, né? Buscar realmente assuntos que possam ter profundidade e mais importância, né? Exatamente. De uma forma geral. E você disse assim, todo mundo fala, mas não faz, não é o título? E adiante, melhoramos, fizemos, Eu acho caminhamos? que melhoramos muito pouco, porque fizemos o Ministério da Reforma Agrária. Então, esse povo, pelo menos, tem o Ministério agora. Mas é muito difícil, porque quem manda no Brasil até hoje são os donos de terra. E a coisa boa, uma coincidência boa, é que quando eu encontrei Antônio Calado, que nós começamos a namorar, enfim, e depois vivemos 26 anos muito bem, ele tinha o maior interesse em reforma agrária, tinha trabalhado numa comissão de reforma agrária, porque no Brasil já houve várias comissões de reforma agrária. E Calado tinha trabalhado numa delas, coisa curiosa, né? Então nós tínhamos esse interesse. Mais essa ligação. Mais essa ligação. E fomos então juntos para uma reportagem que o governo de São Paulo, no tempo era Franco Montoro, pediu para ele fazer. Uma coisa encomendada mesmo, que era no Pontal do Paranapanema a ideia de fazer ali um assentamento, coisa e tal. E é impressionante, porque parecia que não tinha se passado nada. Era a mesma coisa. O governo de São Paulo querendo fazer e a impossibilidade de fazer. E o pior é que as terras lá eram quase todas de de políticos importantes, tinha isso também, né? Deputados, governadores, coisas e tal. E
o governo, mesmo sendo governador de São Paulo, o Franco Montoro não conseguia nada. É difícil, né? Muito, é um poder que é... Quem manda no Brasil são os proprietários agrários, né? São ruralistas. Embora o partido seja aparentemente pequeno, mas tem o apoio de todos os grandes. Você vê, quem era o grande partido no passado? Era o PSD. Era de quem? Era dos ruralistas, era dos terratenentes, como dizem, que eu acho ótimo essa palavra em espanhol. E aí a coisa fica de uma forma tão difícil, complexa, que não desamarra, né? Não. As coisas andam a pequeníssimos passos. Não, né? Tem pequenos, não é? Assentamentos. Eu fui com o Calado ver uns assentamentos quando ele fez um livrinho sobre a reforma agrária, esse livrinho encomendado pelo governo Montoro, e nós fomos a alguns assentamentos. E é terrível, porque você diz, esse está funcionando. Aí você, 5 anos depois, assim, e aí? Todo mundo que ganhou terra, já vendeu a terra, já se mandou, porque não tinha ajuda, porque não tinha... Então, não sai. Provavelmente há uma falta de interesse nessa história toda, né? Mas porque se houvesse interesse, a coisa já teria andado evidente. mais. Adiante, você ganha mais um prêmio também muito importante, que é o prêmio ESSO, na época, né? Foi dado, tem um nome específico, Menção Honrosa do Prêmio ESSO. Exato. Do Prêmio ESSO, perdão. Isso foi em 59, com uma reportagem também temática sobre crianças de rua. Exatamente. Que na época era uma outra novidade. Você também buscou esse caminho, buscou esse tema a partir de que interesse? A bem da verdade, quem descobriu o tema não fui eu, foi a Silvia Donato, que era uma jornalista lá do coisa. E a Silvia me pediu para ajudar e eu terminei escrevendo a série, mas e me interessando e aprofundando o trabalho. Mas não era uma preocupação minha, quer dizer, era uma preocupação de todo mundo. Mas foi a Silvia Donato, eu faço questão de dizer o nome dela, porque a Silvia ficou muito desaparecida, ela nunca teve muito prestígio. Era uma repórter interessantíssima, mas como ela não tinha, é o tal negócio, cultura, eu tinha feito curso de jornalismo na Faculdade Nacional de Filosofia, e a Silvia era uma pessoa batalhadora, mas com muito pouca cultura. Era uma pessoa maravilhosa. Até hoje devo muito à Silvia, ela me ajudou muito na redação a quebrar certas resistências a mim. E Silvia fez umas matérias, coisas e tal, depois eu peguei o assunto com outro ângulo, fiz uma série que ganhou. O que de mais curioso você encontrou quando estava pesquisando o assunto, quando estava escrevendo sobre isso? A coisa mais terrível foi o seguinte, uma quantidade enorme de crianças em orfanato precisando ser adotadas, uma quantidade enorme de pais se candidatando, de casais se candidatando à coisa, e poucas adoções, porque a legislação criava problemas enormes. Isso foi que me deixou horrorizada. Eu acho que isso melhorou um pouco. Mas você vê que não melhorou muito, porque vem até casais estrangeiros para buscar crianças aqui. É verdade. Não é? E a questão da adoção, que é tão comum em outros países, filhos adotados, aqui no Brasil é complicado, é complicado. Eu sei porque eu tenho uma irmã que adotou e ela batalhou para conseguir adotar. É difícil, são muitos os caminhos, as dificuldades, o tempo também. Eu acho que diminuiu um pouco, mas ainda é um tempo longo. Melhorou. Mas ainda é um tempo longo. Ainda é um tempo... talvez, se tivéssemos mais séries sobre o assunto, talvez encurtasse um pouquinho mais o tempo. E as ações, né? Depois você vai e vira chefe de reportagem, a primeira mulher a ser chefe de reportagem. Não havia esse cargo ainda sido ocupado por uma mulher. Você teve muita resistência para se impor. Como é que foi a tua experiência nesse caminho? Eu tive alguma, mas que foi muito amenizada pelo fato da pessoa da chefia maior me apoiar muito. O chefe de redação foi no Diário Carioca. O chefe de redação era Zueni Ventura e o diretor de redação era o doutor Prudente de Moraes Neto, que era uma pessoa maravilhosa. Doutor Prudente, para mim, é um dos meus gurus. Doutor Prudente achou maravilhosa a ideia quando o Zueni sugeriu e disse, Ana, isso mesmo, vamos botar uma mulher aqui. Mas os jornalistas, os repórteres, não gostaram nada. 2 ou 3 gostaram.
Eu me lembro Fabiano Villanova foi lá me cumprimentar, que foi muito contente, coisa e tal. Enfim, mais um outro que eu não estou me lembrando. Mas os antigos repórteres ficaram muito injuriados. Achavam uma humilhação ser chefiado por uma mulher, porque é isso. E tentaram me derrubar. Essa história é horrível, até hoje me aflige um pouco. Eu demiti uma pessoa, e para mim demitir um trabalhador é uma coisa horrorosa. Mas eu tive que, Rogéria, foi horrível. É o seguinte, eu tinha a pauta, distribuí a pauta, e um dos rapazes chegou, paletó, coisa e tal, jogou o paletó na cadeira, sentou. Eu disse, fulano, vem cá. Jorge, vem cá. E aí? O que aconteceu? Ele disse, nada, não deu. Eu disse, como não deu? Me explique exatamente o que aconteceu. Não tenho que lhe explicar nada, não. E quando eu vi ele dar a volta, eu vi que tinha 3 lá no fundo, apreciando a cena com um risinho, para ver a minha reação. Aí eu digo, não, comigo não. Peguei o telefone, aquela mesa com telefone que o chefe de reportagem tem. Seu Zélio, acho que era o Zélio Valverde, não sei, era um gerente lá. Seu fulano, aqui é Ana Arruda. Ô, Ana, algum problema? Eu disse, eu tenho um problema sério, eu quero demitir um repórter. Aí ele parou e disse assim, tem certeza? Isso é complicado. Eu disse, tenho absoluta certeza. Se chama fulano de tal, aliás, está aqui na minha frente, e eu quero a demissão dele hoje. Nunca mais tive problemas. Então é horrível, você tem que bancar o sargentão para ser respeitado, porque naquele tempo eu dizia que os chefes de reportagem eram todos um pouco sargentões. Não o meu primeiro, que era o Wilson Figueiredo, uma joia de pessoa. E também era um ambiente, até então, muito masculino. Era muito difícil, por isso você quebrou foi uma situação muito de resistência, realmente. Eu tive que fazer isso. Se manter foi muito difícil? Não, porque depois as pessoas foram vindo, a gente tinha uns estagiários que gostavam muito de mim, que ajudavam. Então, os outros viram que se não se comportassem e se não colaborassem também, a coisa pesava. E foi interessante, foi um tempo curto, infelizmente. O dono do jornal era até casado com a dona Lili Marinho, antes do Roberto Marinho. A dona Lili. Enfim, ele desistiu do jornal, começou a achar que não valia a pena, coisa e tal. E aí o Mauritano Meira arrendou o jornal, fez alguma coisa e assumiu. Foi meu chefe. Você trabalhou lá no Diário Carioca? Não, trabalhei na Revista Nacional. Revista Fui Nacional. colunista da Revista Nacional. Revista Nacional, ao lado interessantíssimo. Do pai do Edu Lobo, foi meu colega, já era um senhor, trabalhamos no Mauritano Meira, grande jornalista, uma figura adorável. Mas ele queria fazer uma coisa muito diferente e eu descobri depois, eu não tive nenhuma mágoa dele, depois continuamos nos dar, mas ele contou que tinha planos enormes para mim, porque eu ia ser muito importante lá. Um dia me telefona um rapaz, cujo nome eu esqueci, Freud explica, eu esqueci porque não quero lembrar. Diz assim, ô Ana, eu sou fulano de tal, não sei se você me conhece, eu conheço de nome. Então, é o seguinte, eu quero saber se você está saindo do Diário Carioca. Eu disse, não, que eu saiba não. Porque o Mauritano me convidou para ser chefe de reportagem. Olha. E eu sei que é você atualmente. E você ainda nem sabia disso? Aí eu disse, ele disse, bom, eu não sabia. Ele disse, então, eu disse, não. Ele lhe convidou, aceite, vinha para cá, eu lhe recebo e passo. No outro dia ele chegou, eu passei o trabalho e fui embora. Não me despedi de ninguém, quer dizer, me despedi dos repórteres. Sim, claro. Não falei com o Mauritano, não falei com ninguém. E saiu fora. E a vida anda e as coisas vão andando para melhor sempre, né, Ana? Para mim tem sido assim. E você depois, como sempre, está sempre com novos horizontes, você escreveu no Sol, que foi um jornal revolucionário, um jornal num momento complicadíssimo do Brasil, né? 67 para 68, né? Que acabou por causa do AI-5. Sim, claro, como quase tudo nesse país, né? Eu costumo dizer que é o ano, o Zuenir diz que é o ano que não terminou, né? Lá no livro dele, e eu costumo dizer que é a página negra da nossa história, né? O capítulo desagradável da nossa história.
Deve ter sido uma experiência bárbara ter escrito, mas ao mesmo tempo você teve uma consequência, você foi presa. Teve um pedacinho difícil nesse caminho, né? Queria que você contasse pra gente, mas também no próximo bloco. Eu vou fazer Tá mais ótimo. um rápido intervalo e a gente volta já já com mais perfil pra você. É rapidinho.